Quando se fala de livre-arbítrio, as pessoas... primeiro que não existe essa palavra na Bíblia, né? A gente sabe que o ser humano tem livre escolha, né? Ele escolhe o caminho em que ele quer andar. Isso é uma espécie de livre-arbítrio, livre escolha. Ele sabe que os caminhos também podem ter consequências aqui ou não. Mas o que a gente precisa entender que a história do ser humano, ela não começa aqui com o homem pecaminoso. Porque quando Deus fez Adão e Eva, se ele não tivesse colocado nenhuma objeção a se comer daquele fruto, Adão e Eva simplesmente escolheriam sempre os caminhos bons, porque eles eram puros. Eles não haviam recebido nenhuma espécie de contaminação, né? Então, o fato de Deus ter dado livre a escolha a Adão e Eva não os condicionou a serem maus, aos caminhos ruins. Quando Deus determina colocar um fruto, né, eu acho que não foi cobrar demais de uma lei, até porque nós não temos ideia de qual era o plano de Deus para Adão e Eva, tá? E mesmo Deus sabendo todas as coisas, o plano é proposto. O plano é proposto. Talvez a gente vá entender no futuro qual seria o plano de Deus para Adão e Eva. Porque mesmo eles tendo quebrado lá o protocolo, o plano de Deus não iria ser modificado, ou ele ia chegar a um ponto em que ia passar por um desenrolar, né, da humanidade, até chegar ao plano dele, né, até que se cumpriu o plano dele para a humanidade, independente do erro de Adão. Até porque Deus ainda acrescentou 930 anos, Adão viveu 930 anos, mesmo após o pecado, ou seja, Deus não é um Deus mau. Mesmo ele pecando, mesmo ele trazendo a morte para toda a humanidade, o pecado dele foi gravíssimo, que acabou contaminando toda a humanidade. Imagina, todos os seres do mundo, né, que partem de Adão e Eva, né, não há ser fora de Adão e Eva, porque se houvesse, não estariam sujeitos ao pecado, não estaria sujeito à morte, e talvez seriam eternos, né? Porque a condenação do pecado condenou toda a linhagem dele e de Eva. Então, se todos nós morremos até hoje, né? E algumas pessoas defendem a tese que Adão não era eterno, mas imagina, o cara não se sabe quanto tempo viveu no paraíso, até comer do fruto. E quando come, vive 930 anos. Ou seja, a contagem de vida dele passou a se existir após a queda, né? Então, mesmo assim, ele viveu quase 1000 anos. Então, qual seria o plano de Deus se Adão e Eva não ligassem para aquele fruto? Outra coisa é a serpente, né? Quando Deus amaldiçoa a serpente, ela não está amaldiçoando a serpente animal. Ela está amaldiçoando, você pode perceber que ela está... Possivelmente Satanás se apresenta uma figura humana, mas com um aspecto de serpente. E quando fala de arrastar no pó, né? Se Deus tinha criado os animais lá, com certeza criou a serpente que já se arrastava da forma que era. Por que Deus ia amaldiçoar os animais que não tem nada a ver por conta do pecado do engano de Satanás? Não tem lógica Deus amaldiçoar um ser que não tem nada a ver com a história. E quando você vê lá em Apocalipse, né, a serpente ferindo o calcanhar, né, tem toda uma figura de linguagem envolvendo aquilo. Então quem foi amaldiçoado ao pó foi o próprio Satanás, e não todas as serpentes. Então ele possivelmente se manifestou em uma figura humana, mas com uma semelhança de serpente. Como se fosse um ser humano, mas com algum aspecto de serpente, talvez o rosto, né? Que fez com que Eva identificasse ele como uma serpente. E a inocência, é só você perceber que a humanidade, há anos atrás, era muito inocente. No ano de 1600, 1700, as coisas que faziam eram coisas de pessoas muito inocentes, né? Imagina aquele que é um ser arcaico, primitivo, o primeiro da linha. Como é que era inocente aquela pessoa, tá?
Então nós vemos que a questão da livre escolha, o livre-arbítrio que o homem tem, Deus não vai obrigar as pessoas a seguir a Jesus. Pelo contrário, quem quiser, né, siga Cristo. Quem quiser. Sempre a proposta do Evangelho é quem quiser. Até porque quem está oferecendo coisas boas para a humanidade é Deus, né? Ele está oferecendo um caminho. Ele não vai obrigar você a entrar por esse caminho. Cabe a você querer. Cabe a você... Porque para depois não acusar, né, como fez Adão, a mulher que tu me deste é que comeu do fruto. Ou seja, Deus deu algo bom para ele, deu uma pessoa para auxiliar ele, enquanto estava tudo bem, ele nunca jogou nada na cara de Deus e talvez nem foi grato a Deus, nem agradeceu a Deus por ter te dado a mulher. O primeiro, quando acontece aquele ato, a primeira coisa que ele faz é jogar a responsabilidade de uma coisa boa sobre Deus, a mulher que você me deu, ou seja, como se Deus tivesse colocado algo ruim na vida dele. É assim que muitos fazem.